Isso agora. Então, pessoal, conteúdo de hoje, né, da semana 5, grandes transformações sociais e a teoria weberiana, né, o Max Weber. E ele começa: olá, estudante. Olá, professor e professora, né? Tá dando um recado até para mim aqui. O PET da primeiro bimestre trouxe conhecimentos e habilidades tratados em história, geografia, ensino religioso durante o ensino fundamental. Não eram temas inéditos aos alunos, mas a sociologia aborda de forma diferenciada e aprofundada. Por isso, nas primeiras semanas do PET do segundo bimestre, resgatamos as habilidades e temas descritos no primeiro bimestre do plano de curso de Sociologia de 2021, organizado a partir do currículo básico de vocês. Nessa semana 5, como todas as demais disciplinas, procuraremos fazer uma transição entre o plano de curso do primeiro e segundo bimestre, no caso, Sociologia, abordando o contraste entre sociedades tradicionais e modernas e o argumento weberiano sobre o capitalismo moderno. Então, grandes transformações sociais, então, é o título do assunto de hoje, né? Então, sociedades não são estáticas, estão sempre em transformação. Algumas se modificam muito mais rapidamente que outras. Sabemos também que determinados eventos aceleram as mudanças. As revoluções, ou a Revolução Industrial e o capitalismo, tiveram papéis fundamentais nesses processos e nos afetam até hoje. Então, pessoal, eu gosto de falar o seguinte: por exemplo, a primeira reforma ou mudança que vai já direcionar para a nossa sociedade moderna é a reforma protestante. Né? Por que a reforma protestante? É a primeira mudança drástica que a gente vê. Exatamente porque o protestante ele vai protestar contra os abusos da Igreja Católica da época. Né? Então, a Igreja Católica ela cobrava indulgências, né? Ela cobrava de casamentos, cobrava sobre questão até mesmo de confessionário, eles cobravam, então estava abusando os poderes. Né? Além do que, a filosofia da época de vida era muito de conformar as pessoas. Né? Por exemplo, se você nasceu servo, você teria que se conformar, porque Deus quis assim, né? Então, se você se desprendesse dos bens materiais, você já tinha uma vantagem sendo servo, né? Porque você não tinha bens materiais, então você iria para o céu. E aí aquele insatisfeito fala: mas por que o cara é rei? Não, porque Deus quis, então é direito divino. Então, ou seja, a própria filosofia de vida da época, ela sustentava o sistema econômico da época, que era a monarquia. Então a igreja ela sustentava a ideia de que os reis eram reis porque Deus quis. Então existia um determinismo baseado no nascimento. Você nascia, já estava determinado até o fim da sua vida o que você seria. E nada que você pudesse fazer pudesse mudar, ou seja, a mobilidade social, você sair de pobre e virar rico, ela era muito pequena, quase nula, né? Quase não existia essa possibilidade. É lógico que existiam aqueles casamentos que a gente vê em filmes de reis, né? Em que uma camponesa se apaixona por um nobre, e aí eles vão ter que morar longe, porque os filhos deles vão ser considerados bastardos, que é filho de nobre com alguém que não é nobre. Então a gente vê essas coisas. Então, raramente a gente viu uma mobilidade social, né? Raramente. Na semana anterior, vimos como isso transformava o trabalho, o qual se tornava mais especializado. Vale compreender um pouco melhor. Então, à medida que a sociedade crescia e se especializando mais, isso é a ordem natural. Se aumenta o volume e a complexidade da sociedade, é necessário que haja uma diversidade maior de trabalhos e especificidades de cada trabalho para que eu possa atender essa complexidade da sociedade. Então, à medida em que cresce a sociedade, aparecem novas demandas, novas necessidades, e diante disso, novos campos de trabalho vão sendo abertos, novas especialidades de trabalho. Né? As sociedades tradicionais se estabeleciam em áreas rurais, quando muito possuíam pequenos povoados. O cotidiano dessas áreas e sua organização social eram muito diferentes das que se formavam nas cidades. O núcleo rural, né, mesmo aquela formação um pouco, né, aquelas aldeiazinhas, era bem diferente, o ritmo de vida, né, os valores que eles colocavam sobre as coisas, ou seja, do campo à cidade, uma distância muito grande. Né?
Impulsionados pela Revolução Industrial, as cidades começaram a acolher cada vez mais pessoas em busca de emprego e rendimento, que faltavam no campo. Cidades ainda com pouca estrutura, moradias precárias e trabalho em más condições e com pouco ou nenhum direito. Então, como eu falei para vocês, a reforma protestante, eu não acabei de concluir, porque eu ia acabar de ler essa parte aqui para dar uma introdução sobre a Revolução Industrial. A reforma protestante, ela mostra o seguinte, não, a Igreja Católica ela tem uma filosofia de vida que acomoda as pessoas, mas Deus deu a razão para nós, para que a gente possa trabalhar e através do trabalho a gente possa então mudar a nossa estrutura de vida. Eu posso sim lucrar, eu posso sim visar melhorar minha vida e mudar ela através do meu trabalho. Então o protestante ele vai associar, na verdade, aí, o crescimento dele como pessoa, individualmente, o crescimento individual, né, através da liberdade econômica. Então boa parte dos protestantes era aquela camada da sociedade que já meio que trabalhava com o comércio e precisava do lucro para sobreviver. Mas o lucro em demasiado era pecado. A usura, né, que é os juros sobre dinheiro, né, que é o crédito, né, você empresta um dinheiro e aí a juros você cobra ali para ter emprestado o dinheiro. Tanto é que até isso hoje, né, que é o chamado agiota, é mal visto, né? Mas a gente tem empresas financeiras que emprestam dinheiro, né? A pessoa em si emprestar, que é o agiota, ele é mal visto na sociedade até hoje. Então, ou seja, era condenado o lucro. Essa condenação forçava mais ainda as pessoas permanecerem acomodadas tal como elas são. Então o protestante ele vai ver, né, na possibilidade de crescimento e de enriquecimento, ele mudar a sua vida. Então, se para o católico ir à igreja demonstrava então salvação, né, de Deus, que se eu estou indo na igreja, estou congregando, né, estou participando ali da igreja e estou rezando, tal, estou pedindo a Deus, estou me alinhando com Deus, então eu vou ser salvo. Então, ir à igreja era uma demonstração da pessoa que estava procurando ser salva, né? Agora, quando a pessoa era protestante, ela provava que ela tinha vocação para a salvação através da vocação ao trabalho. Então, muda a conotação. Se o católico imaginava que nada que ele fizesse podia mudar a vida dele, porque Deus quis assim, o protestante não. Ele pensava que através do trabalho ele poderia sim mudar a sua vida. Então a forma de encarar a vida, tanto do protestante quanto do católico, era muito diferente. Então a Revolução Industrial ela vem exatamente do impulso dado pela Reforma Protestante. Então o protestante ele planta a sementinha no indivíduo e fala, olha, se você se enriquecer pelo seu esforço próprio, né, é mérito individual seu. E se é mérito individual seu, Deus aceita isso, porque você está fazendo o quê? Um mundo à semelhança daquilo que Deus quer. Deus quer isso para você. Se ele te deu a razão para você usar em prol dos seus semelhantes, das suas pessoas mais próximas, isso nunca vai ser condenado. Então a riqueza passa a ser almejada e não mais condenada. Então a ideia que o protestante planta é essa, né? Inclusive, pessoal, vai falar aqui sobre um livro que ele escreve sobre isso, o Max Weber, né? Então aqui já fala da Revolução Industrial, ou seja, a Revolução Industrial é a tentativa dessas pessoas que vivem do lucro aumentar mais o lucro, já que o lucro agora já não é mais condenado, ele é almejado, ele é buscado, então vamos aumentar o lucro. A máquina ela entra na tentativa de diminuir o espaço de tempo para produzir mais. Se eu produzir mais em menor espaço de tempo, eu ganho muito mais, né? Se as condições de vida e de trabalho eram diferentes de antes, então as relações entre as pessoas também se modificavam, aconteciam de forma diferente. Então, à medida em que apareciam as indústrias, isso foi mudando, né? Exemplo, as famílias se tornaram mais nucleares. O que isso quer dizer? As grandes e imensas famílias comuns no campo, com vários tios, tias, primos, estavam se tornando menores, restringidas a um pequeno núcleo familiar. Mãe, pai, irmãos, irmãs. O pouco espaço nas residências, com moradias muito pequenas e insalubres nas cidades em formação, ajuda
ajudam a explicar o processo de nuclearização das famílias. Pessoal, aquele número de filhos grande, ou seja, a família extensa, né, que vivia todo mundo ali naquele grande casarão na fazenda, a ideia era ter muitos filhos, porque quanto mais filhos eu tivesse, mais mão de obra para trabalhar no campo eu tinha. Por isso que a gente via aquela filharada. Depois, quando a lógica da sociedade passa a ser urbana, ou seja, há políticas dos governos que estavam já implementando a indústria, aos poucos eles, ou seja, a própria indústria, produzindo no campo, e não mais as famílias. Então, esse processo de ir comprando terras das famílias, né, o governo comprando terra das famílias, seja o governo ou o grande proprietário, né, que vai comprando as terras pequenas, para alimentar a indústria, forçava essas famílias a irem morar na cidade. E aí o formato da família nas cidades ele vai ser reduzido. Não comporta mais ter aquele tanto de filho. As casas são menores. A economia, ou seja, o custo de vida ele é muito maior, né? Então, a família vai ser a primeira coisa que vai sofrer. Ou seja, a mãe já não é mais parte do processo produtivo familiar. A mãe ela passa a ser alojada só no ambiente doméstico, né? O homem sai para trabalhar para alguém. Como é que era na fazenda? Mãe e pai trabalhavam juntos no campo. Os filhos eram empregados e filhos ao mesmo tempo. Então isso tudo muda, né? Agora o cara vai trabalhar para outra pessoa. Ele não trabalha mais para o pai ou para a mãe e nem para ele mesmo, para a própria família. Ele trabalha para outra pessoa, recebe um salário e compra no mercado as necessidades que ele precisa. Então isso altera as relações, né? Tampouco eram necessárias tantas pessoas numa mesma família para trabalhar a terra, vantagem importante quando a vida e o trabalho aconteciam no campo. Mas não para por aí. Há inúmeros exemplos. Veja só, as pequenas moradias também tiveram impacto na relação entre homens e mulheres. Como o seu trabalho no campo não era mais necessário, agora as mulheres estavam confinadas em pequenos espaços às tarefas domésticas e aos cuidados dos filhos. O homem, longe de seu trabalho na terra, tinha na sua casa seu único espaço de domínio, o que envolvia sua relação com a esposa, filhos e filhas. As relações familiares se modificavam, não apenas no tamanho, transformando-se em nucleares, mas, em sua maioria, em sua própria organização, no espaço privado. Então, essas alterações, né? Max Weber, sociólogo alemão que viveu de 1864 a 1920, traz uma importante contribuição para entender todo esse processo de mudança e solidificação de um novo sistema econômico, o capitalismo, né? Para ele, não foi apenas o poder das máquinas e do dinheiro que solidificou essas mudanças. O protestantismo fortalecia uma ética favorável ao capitalismo. Na verdade, a ética protestante se diferenciava da católica em vários aspectos. Ética, pessoal, é o comportamento, né? Na verdade, ética ela tem um significado parecido com moral, né? A moral. Só que a moral é algo que está disperso. Quando eu pego essa moral e faço um código de leis dela, ou seja, eu peguei o que é tido como moral e escrevi num papel, isso passa a ser uma ética. Então a ética, ou seja, a moral incorporada pelo protestante, ela era diferente do que a do católico. Foi o que eu expliquei para vocês. Ele via no lucro algo positivo, né? E aí ele fala, no PET de 2020, o ensino religioso, há uma boa explicação que vale conferir. Weber parte do pressuposto que a forma como o homem trabalha e busca seu sustento está diretamente relacionada com suas ideias, valores éticos e concepções de mundo. Em alguns casos, o trabalho influencia a construção de valores das pessoas. Porém, em outros, os valores influenciam como a sociedade vai se organizar e trabalhar. Weber atribuiu às crenças e valores religiosos um papel importante na conduta dos indivíduos em sociedade. Num de seus livros mais proeminentes, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele defendeu a tese de que a religião protestante exerceu uma poderosa influência no surgimento do modo de produção capitalista. Através do estudo da sociedade norte-americana, que tem a maioria da população protestante, Weber percebeu que as pessoas dessa religião tendiam a trabalhar de forma mais intensa e acumular mais dinheiro do que os outros grupos cristãos, como os cristãos católicos. Isso
acontecia porque os protestantes acreditavam que trabalhar honestamente era uma missão divina e o enriquecimento era sinal da bênção de Deus. Então, tá vendo? Eles colocam no trabalho a atitude religiosa. Então, se você trabalha com afinco, se você procura melhorar seu trabalho, você está trabalhando para o enriquecimento de Deus. É uma bênção de Deus você se enriquecer. Então passa a ser notado que aquele que tem dinheiro, que se enriqueceu, ele é abençoado por Deus. Então eles associam a riqueza agora ao abençoamento de Deus. Então passam a não mais condenar a riqueza, mas na verdade a incentivá-la. Então, por exemplo, né, se a gente for pensar aqui, o católico ele está muito ligado àquela aristocracia, ou seja, aos donos de terras, né? Então, o que o Weber está falando? Que a religião ela tem relação direta com a produção social, com a produção econômica e social. Então, o catolicismo ele combinava mais com a produção social e econômica do período medieval. Tanto que o rei, ele tinha a posição de rei sustentado pela ideologia católica. E aí, então, aquelas festas com comidas, né? Aquelas gastronomias exageradas, né? Essas coisas eram típicas da aristocracia. O que é a aristocracia? Os donos de terras, os pequenos grupos, né? Que eram donos de terras. Então, eles levavam um estilo de vida que de gastar muito, né, de coisas glamurosas, de ostentar as coisas. O protestante já não. O protestante fala, não, é trabalhar com afinco e não ostentação, né? E aí ele fala aqui, ó, os grupos protestantes da época em que Weber fez o estudo eram muito exigentes na forma como seus fiéis deviam proceder e desencorajavam gastos com bens luxuosos. Então eles falavam que o protestante ele dividia o salário dele em três. Uma terça parte era para ele reinvestir. Outra terça parte era para ele poupar, guardar. E a última terça parte era a única que ele gastava com ele mesmo. Então, você tinha que gastar pouco, investir e guardar. Então, essa fórmula faz com que ele se enriquecesse, né? Era a fórmula do enriquecimento. Então, por exemplo, eu vou deixar de ir numa festa porque eu tenho que trabalhar um pouco mais tarde. Eu vou deixar de comprar um relógio caro porque esse dinheiro vai me ser importante para amanhã algo mais útil e não fútil. Então, é a chamada conduta ascética. O que é conduta ascética, pessoal? É uma conduta em que você é racional a ponto de deixar os prazeres mundanos para depois e se privar ao trabalho. Então é aquela ideia que você tem, não, esse ano eu não vou sair, não vou fazer nada, eu vou só estudar porque eu quero passar no vestibular. E o protestante tinha essa, não, eu vou levar uma vida comedida porque eu quero construir para os meus próximos, para a minha família, algo bom. Então eu não vou ser uma pessoa que vai gastar com coisas supérfluas. Então o comportamento do protestante era esse, né? Por isso o dinheiro ganho nos negócios era reinvestido na própria empresa, gerando um movimento cíclico de acumulação, reinvestimento, acumulação. Essa dinâmica fortaleceu o capitalismo nos Estados Unidos e favoreceu sua dispersão pelo mundo. Esse favorecimento do protestantismo ao funcionamento e expansão do capitalismo foi importante em seu início, porém, segundo Weber, o capitalismo logo passou a marchar com suas próprias pernas. Então, o protestantismo deu um impulso, mas depois o próprio capitalismo foi por si só, né? Todo esse processo de mudança social, de migração do campo para as cidades, do trabalho mecanizado, da alta concentração de pessoas nas cidades, do fortalecimento do modelo econômico capitalista, nos permite começar a discutir o elemento de maior contraste na nossa sociedade atual, as desigualdades. E aí, pessoal, à medida em que vai surgindo essas acumulações, vão surgindo as desigualdades, né? As desigualdades inerentes ao sistema capitalista. O sistema capitalista, ele vive com as diferenças, né? Ele vive de crises, ele vive de diferenças. A gente vai entender melhor esse sistema, né? Aqui, pessoal, queria só mostrar para vocês ó, o livro do Max Weber, esse que ele está comentando aí, né? Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu já li esse livro algumas vezes, estou relendo eles, aqui tem algumas anotações, né? É um livro que
que eu estou sempre dando uma olhadinha, porque ele é importantíssimo para o entendimento do capitalismo, né? Apesar da sociologia não possuir leis, podemos afirmar que há uma forte relação entre a desigualdade econômica e uma série de problemas sociais que convivemos, como violência, acesso à moradia, alimentação, educação, emprego, saúde, direitos, mobilidade social, entre outros tantos. Temas que serão tratados pela sociologia no ensino médio, né? E aí vamos para os exercícios, pessoal. Atividade, né, da semana 5. 1. Analise o gráfico ao lado, observando eixo X é o ano, eixo Y a idade. Então tá aqui, eixo Y, eixo X, né? Então o Y aqui e aqui, não, aqui tá o Y, né? E aqui o X, isso. O eixo X é o horizontal e o outro é o vertical, né, o Y. Com base nas informações presentes no gráfico, acima assinale a alternativa correta. Então, a população mundial está crescendo devido ao aumento da taxa de nascimento de crianças por casal. Olha, a população está crescendo, pessoal, mas a taxa de nascimento de criança por casal ela está caindo. Aqui, ó, crianças por casal. Ó, na hora que chegou aqui, ó, essa parte aqui, ó, daqui para cá, ó, começa a cair de todos os países. Lógico que uns vão começar a cair antes, ó, mas a queda mais brusca é a partir então aqui, ó, 1980, 70, né? Na verdade, isso aqui deve estar associado a 1960, 70, que é quando vem a pílula anticoncepcional, né? Quando vem a pílula anticoncepcional, o número de filhos por casal vai caindo, a mulher passa a controlar seu ciclo, né? E já vê que tem uns que tem um efeito mais retardado. E a gente vê que, ó, por exemplo, é a África, né? Rosinha aqui, ó. África não, o azul, né? O azul, ó, ele vai ter um efeito retardado. É só mais aqui que vai começar a cair, né? Então, a população mundial está crescendo, porém, o número de filhos por casal está diminuindo. Então, essa está errada. B. A nucleização foi um processo iniciado a partir dos anos 2000 com maior acesso aos métodos contraceptivos. Não é verdade que foi a partir dos anos 2000. A nucleização, ela começa antes. A nucleização, ela começa, na verdade, a partir de 1900. Né? Então, ou seja, tanto é que aqui em muitos lugares começa a cair aqui, ó 1900, ó, onde começa a ter uma queda. 1850, por aqui, mais ou menos, ó. Então, 1850 aqui na metade. Por que eu falo 1850? É quando a saída do povo do campo vindo para a cidade. E aí, então, diminui. O processo que está falando aqui sobre métodos contraceptivos, a gente vai ver já na década de 60 e não em 2000. Né? 2000 aqui, ó, se a gente for ver, já está tudo embaixo já. A queda foi antes. Então, esse aqui está errado. Né? A B está errada. C. O número de filhos por casal vem aumentando em todos os continentes, com exceção da América. Não, errado. Né? Tá errado. Essa alternativa está errada. O número de filhos de casal vem aumentando em todos os continentes? Na verdade, vem só diminuindo. Só diminuindo. Todos estão diminuindo. Até a África. A América também. Então não tem isso não, né? Aqui teve um período de alta na América, o pessoal, tá vendo aqui de verde? Essa alta aqui são as migrações, o pessoal que saiu da Europa e veio para cá, né? Então teve uma alta por causa dessas migrações. Milhões de pessoas saíram da Europa e vieram para a América, né? D. Trata-se do processo de nuclearização da família, o qual ocorre em todos os continentes. Alternativa correta, pessoal, alternativa D, viu? É a D que vocês podem marcar aí, essa que tá certa. Letra E, a população mundial está aumentando, o que invalida os dados acima. A população está aumentando, igual eu falei para vocês, mas não invalida porque o número de filhos está caindo, né? É lógico que a população está aumentando, só que ela está aumentando em ritmo menos acelerado, porque as pessoas estão optando em ter menos filhos, né? Então, alternativa D, tá, pessoal? Vamos para 2 aqui, ó. A sociologia da religião é um dos campos de estudo mais importantes do Max Weber. Para ele, a religião não é só um conjunto de crenças, mas possui racionalidade, método, prática, influencia o modo de levar a vida. Sendo assim, a religião deve ser estudada pela sociologia, pois A.
É preciso conhecer os personagens sagrados e suas histórias, o objetivo maior da sociologia. Não, não é o objetivo da sociologia saber dos personagens sagrados. Ele quer saber do impacto que a religião tem sobre a vida das pessoas. É isso que a sociologia se importa. Ela não vai lidar com dogmas, se a religião é certa ou se ela é errada, nada disso. Ela vai querer saber o impacto da religião na vida das pessoas. B. Tem papel social importante e influencia nossas vidas das mais diversas formas. A B aqui, pessoal, é a correta, né? Então tem um papel social, a religião não é só individual, se fosse individual era a psicologia que ia olhar, e influencia nossas vidas das mais diversas formas, né? Então a B, vamos ver por que as outras estão erradas. É fruto da escolha puramente individual. Não é puramente individual, pessoal. Tanto é que a maior parte das pessoas, elas têm a mesma religião que os pais têm, ou que o grupo ao qual ela vive tem. Logicamente que às vezes ela pode optar por outra religião depois ela se amadurecer ou ela ter mais, mas a escolha da religião ela está envolvida com o grupo que você está, né? Pode ser uma escolha individual, mas não é puramente individual, né? Ela não posso dizer que é puramente individual. Portanto, necessário para entender as ações de cada indivíduo em particular, foco da sociologia. Ações de cada indivíduo em particular é da psicologia, isso não é da sociologia. A sociologia vê a atitude do indivíduo no grupo, na sociedade, né? D. Tem pouca influência social. Já começou errado, né? Tem muita influência. Mas faz parte dos estudos culturais de um povo. Pessoal, o texto está falando já outra coisa. O texto está falando que o Weber fala da religião e os impactos que ela tem, que ele entende que é assim. E aí vem a proposta e fala que não. Já começa errado, né? E a religião não é estudada pela sociologia. Lógico que é. É a base do Max Weber, que é um sociólogo, né? Mas pela teologia. Teologia também, mas a teologia ela trabalha dentro de uma outra lógica, né? A sociologia é uma ciência, a teologia ela é uma coisa mais parecida com a filosofia, né? É um pouco diferente, né? Não tem a intenção de aplicar aquilo, não. Né? Ter uma aplicabilidade. Tudo que é ciência tem que ter uma aplicabilidade. Tudo que nós estudamos aqui, ela vai ser aplicada em políticas públicas, né? As pessoas, tem muita gente que utiliza de técnicas da sociologia, na verdade, para manipular as pessoas, né? Então tem gente que é meio ruim, né? Então usa para o mal, né? O mais uma prova de que ser uma pessoa inteligente não quer dizer que a pessoa seja boa, né? A pessoa pode ser inteligentíssima, mas usar a inteligência para o mal, né? E a gente vai ver, às vezes, pessoas que não têm inteligência, não têm conhecimento sobre as coisas, e é uma pessoa boa, que ela é moralmente elevada, né? E isso prova que para você ser boa pessoa, você não precisa estudar livros e livros. O nosso conhecimento ele é importante para nós mesmos, como indivíduos, para o nosso crescimento como indivíduo intelectual, né? E para que a gente possa saber discernir o certo do errado. Então, quanto maior conhecimento, maior capacidade de discernimento você tem. Agora, a moral nós exercitamos. Ser bom, praticar o bem, nós exercitamos em todas as nossas atitudes, até no pensamento, né? Eu tenho que estar sempre pensando, né, em coisas boas, né? Aquela coisa de, olha, ver o lado positivo, né? Isso é uma boa prática do bem, né? Estar sempre pensando bem. Por mais que seja difícil a situação, a gente tentar olhar para um lado positivo, uma solução, né? Isso é muito importante. E o conhecimento intelectual nos ajuda, mas não reflete diretamente no seu crescimento moral, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, pessoal, essa era a aula, né? Vou até parar aqui, interromper a gravação.